As relações entre a geração X e Y na advocacia e por que isso é importante para os advogados. Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom que você veio aqui a esse canal, é um prazer receber você. Aqui falamos de direito, tecnologia e gestão. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no nosso canal e recomendar esse vídeo para os seus amigos. Estamos passando por uma transição geracional da advocacia. Os advogados boomers, ou da geração gloriosa, que tem mais de 60 anos hoje, estão sendo substituídos pela geração X à medida que se aposentam. Não apenas os cargos importantes da OAB têm sido ocupados agora por advogados da geração X, como também a liderança de grandes escritórios brasileiros e também de grandes e médios escritórios regionais de advocacia. A geração X é muito mais aberta a mudanças e inovações, o que pode proporcionar uma grande transição, um grande período de transformações na advocacia brasileira. Isso vem acompanhado também do ingresso massivo e da ocupação da população de advogados pela geração Y, os millennials, que são totalmente adeptos e nativos digitais. Relações intergeracionais são bem importantes no mundo do trabalho. Ser um bom gestor jurídico compreende também entender a relação entre as pessoas. Em 2022 teremos cerca de 15%, ou seja, 200 mil advogados da geração boomer. A geração X já representa em torno de 40% da advocacia brasileira, tendo entre 40 e 60 anos de idade, somando 411 mil advogados aproximadamente, de acordo com os dados da OAB. E a geração Y já atingiu o patamar de 50% da população de advogados no Brasil. Está chegando aí a uma média de 560 mil advogados ativos em todo o país. Os advogados boomers, ou baby boomers, também são chamados de geração gloriosa. E eles têm essa denominação não é à toa, porque eles viveram um período de muita prosperidade na economia mundial, inclusive aqui no Brasil. Existiu na advocacia brasileira um mar de oportunidades devido ao grande crescimento industrial, grande crescimento da economia brasileira e que eles aproveitaram muito aí no início das suas carreiras, formando grandes escritórios, grandes conglomerados de advogados. Os boomers valorizam muito a lealdade e o trabalho, e eles respeitam também muito a hierarquia. É verdade que os boomers tiveram um pensamento muito moldado pela Guerra Fria, e induziu eles a terem um pensamento dualista, ou seja, dialético, um pensamento que sempre envolve dois lados, como por exemplo o homem e a mulher, patrão e empregado, o tradicional ou inovador, o rico e o pobre, enfim. O próprio processo judicial ele é dualista, ele é dialético, sempre tem duas partes e obrigatoriamente um vencedor. No Brasil, a maior parte dessa geração teve uma infância muito pobre e acabou progredindo, evoluindo e, portanto, tem muito orgulho do seu crescimento e da sua trajetória. São muito ligados também à ideia de poder. Se você tem, você manda. Se você não tem, baixa a sua cabeça. Aquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje em dia, essa geração tende a ser conservadora e muito pouco disposta a fazer grandes mudanças. Mas, mesmo assim, grandes escritórios no Brasil, que são exemplos de inovação, são liderados por boomers, como por exemplo o Matos Filho e o Pinheiro Neto Advogados. Para trabalhar com um boomer, você precisa respeitar os seus valores. É preciso seguir as regras e a hierarquia. Inclusive, se você é chefe, você deve sim mandar e esperar que seu subordinado obedeça. A sua advocacia foi estruturada na retenção do conhecimento jurídico. Somente os letrados em leis eram detentores desse conhecimento jurídico e para fornecer ele cobravam muito caro por isso. É um pensamento em que é mais rentável ocultar o conhecimento jurídico. E isso ressoa até os dias de hoje, por exemplo, na resistência dessa geração em aceitar o marketing jurídico digital, a socialização da informação jurídica para a população. Estudos econômicos apontam que essa geração é a mais rica da atualidade. São os que mais compram na internet, ficam online durante boa parte do dia, inclusive contratam advogados pela internet. Eles gostam bastante de ler e eles consomem bastante conteúdo informativo. Portanto, para um marketing jurídico é interessante que se tenha um blog jurídico ou um canal no YouTube que preste informação de forma atualizada e qualificada. O Facebook é a rede social mais adequada e usada por essa geração e vai continuar sendo em 2022. Dizem que o sonho de consumo dos boomers, principalmente os advogados, era levar o filho à Europa para conhecer museus, universidades, o Coliseu.
As pessoas da geração X, ou os advogados dessa geração, são diferentes. Eles têm um pensamento pós-Guerra Fria. Eles viveram aí o fora Collor, a hiperinflação, a investida do Plano Real e vários outros fatos que quebraram essa ideia de dualismo, pelo menos um pouco. Apesar de ter um pouco dessa influência do dualismo, eles já pensam de uma forma mais complexa, com vários interessados, e acabam aceitando mais a diversidade. Eles são workaholics com orgulho e trabalham muito para ter dinheiro e sucesso. A competição é uma marca muito forte dessa geração. E já são mais abertos à inovação, desde que as mudanças sejam feitas de forma segura e planejada. Buscam manter a estabilidade do seu status conquistado e da sua condição financeira. O mercado jurídico teve um grande crescimento no Brasil na década de 90. Várias oportunidades, como o surgimento dos juizados especiais, permitiram a ampliação das oportunidades para os advogados e ajudou que esses advogados dessa geração conseguissem também evoluir sem tanta concorrência. E isso elevou rapidamente a sua condição financeira e a sua posição pessoal. A geração X costuma ser leal e veste a camisa do escritório, da empresa onde ela entra. Ela entra não pensando em sair. E ela valoriza muito a meritocracia como uma forma de crescimento e de merecimento. Dizem que o sonho da geração X é levar o filho para conhecer a Disney, no caso, diferente da geração Boomer. A geração Y, ou Millennial, é totalmente diferente. A Guerra Fria para os Millennials é uma página da história, assim como a independência do Brasil, por exemplo. Eles são livres desse pensamento dualista, tem um pensamento multilateral e diverso. Para um Millennial não existe apenas ricos e pobres, existem vários segmentos, várias classes, várias culturas que interagem. Vivem num mundo de personalização em massa, em nichos mundiais. Às vezes um brasileiro e um chinês têm muito mais coisas em comum entre si do que com seu vizinho. É a geração nativa digital que cresceu com a internet, com a globalização. Para conseguir trabalhar com o Millennial é preciso falar de igual para igual. Não importa a sua idade, o seu poder, a sua condição financeira ou a sua condição social. Se quer a colaboração deles, você precisa ouvir, considerar a sua opinião. Pode ser competente para o cargo, mas com certeza ele é um especialista em relacionamentos sociais, em contatos, em comunicação e network. É rápido e ágil e eles aprendem com uma velocidade impressionante, mas por outro lado eles também querem crescer de forma rápida e viver aquela experiência naquela empresa ao seu máximo. Querem receber elogios todos os dias, querem ser reconhecidos por cada entrega que fazem, querem liberdade para se autogerenciar, sem burocracia, sem procedimentos inúteis que travem o seu trabalho, mas querem principalmente um propósito para estar fazendo o que fazem todos os dias. Dizem que o sonho do Millennial é ir para Disney sozinho, de preferência antes de ter filhos. O importante é viver o momento ao máximo e experimentar tudo que aquela experiência pode trazer. Psicólogos americanos criaram o termo crise semi-existencial precoce, em homenagem à geração Y Millennial. Aos 20 e poucos anos eles se perguntam: por que eu estou trabalhando aqui? O que eu estou fazendo? Qual é o sentido da vida para eu estar nesse lugar? Nesse momento, para fortalecimento das relações com os millennials, é importante estar presente, estabelecer uma escuta ativa e, quem sabe, dar conselhos para essa geração que às vezes se sente perdida muito precocemente. Construir uma consciência psicológica, incentivar o autoconhecimento, isso pode construir sim uma relação muito forte com as pessoas mais velhas do escritório. Metodologias de análise comportamental, como o DISC, por exemplo, também podem ajudar nesse autoconhecimento, nessa autoexploração, e isso fortalece muito a equipe e acaba consolidando aí para futuros resultados para o escritório. O empreendedorismo também ressoa forte nessa geração, a sua necessidade de autonomia é muito forte e a sua independência faz com que eles peçam demissão dos empregos com muita facilidade. Não há apego à empresa ou ao escritório que está trabalhando e muito menos algum receio de ir trabalhar na concorrência ou até mesmo abrir uma própria empresa ou próprio escritório para concorrer com aquela onde trabalhava antes. Se você é um boomer ou alguém da geração X e isso aconteceu com você, não se ofenda. Provavelmente o millennial nem percebeu que você se incomodou com isso.
Por fim, cabe a gente destacar que a advocacia da geração Millennial está sendo forjada em cima de um mundo onde a informação é aberta e totalmente compartilhada. Um mundo que tem a Wikipédia, que tem o Google, 2 bilhões de sites no ar, na internet do mundo. Então, se a gente reter a informação, provavelmente alguém palpiteiro, um grupo de Facebook ou algum fórum na internet vai responder aquela dúvida, talvez não com tanta qualidade quanto os advogados dessa geração. E se isso começar a acontecer, provavelmente a advocacia da geração Millennial vai perder totalmente seu prestígio. Assim, enquanto para a geração Boomer e para a geração X a retenção da informação é a sua principal fonte de receita, para a geração Millennial a ocultação da informação é a sua decadência, é a falência da sua profissão. E fazer um marketing jurídico voltado para as necessidades da população é muito mais do que um direito, é um dever. Na minha opinião, não existe uma geração melhor que a outra. Cada geração tem suas qualidades, seus defeitos, seus méritos e seus deméritos. A grande sacada é você conseguir entender as pessoas que você se relaciona, seus clientes, seus colegas de trabalho e até mesmo seus adversários de processo ou os juízes que vão atuar na causa. E com isso, construir bons relacionamentos e evitar relacionamentos difíceis. É fato que a geração Millennial tem alguma dificuldade de se relacionar com a geração Boomer e a geração X. E é muito difícil, às vezes, inclusive, compartilhar do mesmo ambiente de trabalho. Vemos centenas de escritórios unigeracionais. Todos os sócios e todos os trabalhadores jurídicos e advogados são de uma única geração, geração X ou geração Y, porque, de fato, tem muita dificuldade de conviver no mesmo ambiente. Mas seja trabalhando em escritórios unigeracionais ou escritórios com multigerações, é fato de que conhecer mais sobre elas, se aprofundar no entendimento dos seus comportamentos, das suas preferências, vai ajudar muito, principalmente o gestor, a lidar com as pessoas, a lidar com os casos e muitas vezes também entender os seus clientes. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. A nossa intenção não é taxar ninguém e caracterizar ninguém com base nessas informações e nesses conceitos que são amplos, mas que sim marcam as faixas etárias que hoje vivem no Brasil e influenciam a nossa advocacia em todas as suas dimensões. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e se você gostou do conteúdo, indique para os seus amigos. Advogue melhor com o ADV Box.